Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Renata e na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre arcos côngruos na geometria, envolvendo circunferência, ângulo central, comprimento de circunferência e comprimentos de arcos. Então vamos começar aqui pensando um pouquinho qual que seria a relação que existe entre arcos côngruos e ângulo central. Lembre-se que o ângulo central é aquele que parte do centro de uma circunferência. Se eu tiver dois ângulos opostos pelo centro dessa circunferência, em que esses dois ângulos sejam formados por duas retas, a reta que passa por AD e a reta que passa por CB. Existem mais relações aí, né? Além de aquela relação do ângulo central. Nós temos, lembrar que a medida de ângulo nada mais é do que aquela inclinação, aquela região que fica delimitada por duas semirretas que têm uma mesma origem. E de que, se ele é central, ele se relaciona ao centro de uma circunferência, ou seja, o vértice desse ângulo está coincidindo com o centro da circunferência. Então aqui nós temos ângulos, na verdade nós temos 4 ângulos aqui definidos nessa figura. O ângulo que vai de A até O e vai para B, que é um ângulo agudo, e o ângulo COD, que é oposto a ele. A gente chama esses ângulos de ângulos opostos pelo vértice. E notem que ele passa pelo centro dessa circunferência. A mesma coisa acontece com os outros dois ângulos que são obtusos. Professora, o que é obtuso? Obtuso é um ângulo maior do que 90 graus. Eu também comentei sobre ângulos agudos. Ângulos agudos são aqueles que são menores do que 90 graus, tá? Então, para relembrar, anota aí para a gente não esquecer mais quando a gente falar de ângulo obtuso e de ângulo agudo. Então, assim como aconteceu dos ângulos agudos serem côngruos, terem a mesma medida, acontece também com os ângulos que vão de AOC e BOD. Eles também são ângulos côngruos, que representam arcos que são côngruos, que têm as mesmas medidas. E isso é uma relação dada por ângulos opostos pelo vértice. Ângulos que são formados por duas retas, que são retas concorrentes. Veja quanta coisa da geometria a gente está falando aqui, né? Retas concorrentes são aquelas que se cortam em um único ponto. Então, vou deixar aqui um quiz para você, porque eu já dei bastante informação. Qual é o valor de x nessa figura, abaixo, sabendo que o ângulo AOB, então o ângulo agudo que sai de A, passa em O e chega em B, mede 2x mais 50, e o outro ângulo obtuso, que é oposto a ele, agudo, o COD, mede 80 graus. Primeiro, verifiquem qual que é a relação que existe entre esses dois ângulos. Depois você consegue calcular o valor de x bem rapidinho. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui é notar que eles são ângulos opostos pelo vértice, logo, eles são ângulos côngruos, que são definidos por arcos côngruos também. Então, a primeira relação que a gente encontra aqui de 2x mais 50 graus é igual a 80 graus. Daí, 2x igual a 80 menos 50, x vale 15 graus. Se o x vale 15 graus, basta que eu substitua no 2x mais 50 para verificar de fato
que esse ângulo também é 80 graus e o valor de x é igual a 15. Se você marcou a alternativa B, você acertou, ok? Então, sempre lembre-se dessas relações. Ângulos opostos pelo vértice são ângulos que têm a mesma medida. E, além disso, eles podem ser ângulo central, como acontece aqui no nosso exercício, tá bom? Então, continuando, nós vamos retomar o assunto de ângulo central, de que é aquele ângulo que tem o vértice coincidindo com o centro da circunferência. Como que a gente faz para obter esse ângulo em radianos, tendo o comprimento do arco definido por esse ângulo e o raio da circunferência a que esse ângulo está inscrito, ele está dentro. Então, esse ângulo em radianos vai ser dado pela divisão do comprimento do arco definido pelo ângulo pelo raio dessa circunferência. Não se esqueça, dado em radianos. Então, aqui, essa relação que eu acabei de mostrar para vocês, ela vem da relação de regra de 3 simples, que relaciona o quê? Comprimento de uma circunferência inteira e o arco também dado em radianos. A gente sabe que o arco inteiro de uma circunferência total é igual a 2π em radianos. Então, o arco de 2π, que é a circunferência toda, tem o comprimento de 2 vezes π vezes r. O comprimento de um arco é o ângulo alfa, que é determinado por ele, também dado em radianos, tá? Então, você pode usar a relação de regra de 3, caso você se esqueça da relação direta daquela divisão do comprimento do arco pelo raio da circunferência para descobrir o ângulo central. Então, aqui nós temos um exercício para praticar. Então, a roda de uma motocicleta possui raio medindo 50 centímetros. Determine a distância que a motocicleta percorre quando a roda dá 500 voltas. Utilize π igual a 3,14. Veja, uma dica que não precisava, porque você em casa já sabe que se eu estou falando de comprimento, o π vale 3,14. Então, bora lá praticar, a gente já volta para verificar.
Então vamos lá, pessoal? Com certeza vocês já anotaram os dados desse exercício primeiro. Então antes de fazer qualquer exercício, qualquer atividade, você primeiro anota os dados. Então aqui eu deixo o que eu tenho. Eu tenho de dados de que o raio da circunferência da roda dessa motocicleta é de 50 centímetros. Então esse é um dado que a gente já tem direto. E a gente sabe que o comprimento de uma circunferência inteira é dado por 2 vezes π vezes r. Então, lembrando que se eu estou falando de comprimento da circunferência inteira, eu vou usar o π 3,14. Foi o que eu fiz. Eu substituí, então, o comprimento 2 vezes 3,14 vezes os 50 centímetros, que é o valor do raio dessa circunferência. Então, multiplicando todo mundo ali, eu obtive que o comprimento da roda dessa motocicleta é de 314 centímetros. O que a gente tem que lembrar? Que lá no enunciado, a pergunta é quanto que essa motocicleta terá percorrido depois de 500 voltas. Então, por isso que nós temos que multiplicar por 500, tá? É importante na hora que você for fazer um exercício, pode acontecer de não ser um exercício aberto como esse, em que você vai dar a sua resposta descritiva. Se tiver alternativas para você marcar alternativas, pode ser que tenha dentre essas alternativas a resposta 314. E aí, por falta de atenção à leitura do enunciado, você erra essa questão. Tá? É bem importante isso aí. Então, multipliquei por 500 e eu obtive 157 mil centímetros. Se eu dividir por 1000, eu tenho esse dado em quilômetros. Então, você pode deixar a tua resposta tanto em centímetros como em quilômetros. Mas aí vai daquilo que eu já tinha comentado com vocês com relação a ângulos, que existem unidades diferentes de medidas de ângulos. Quais são? Graus e radianos. Eu também tenho unidades de medidas diferentes para comprimentos. Nesse caso aqui, centímetros, metros e quilômetros. Fica melhor a resposta dada em quilômetros. Por quê? Porque na matemática nós buscamos escrever as respostas da forma mais simples possível. Lembre-se que quando você tem uma resposta na forma fracionária, você sempre simplifica. Tá? Então, desse modo, essa resposta fica melhor dada em quilômetros. Então, a gente divide por 1000 o centímetro para obter a unidade de medida de comprimento de distância em quilômetros. Tá bom? Então, anotem aí as dicas para vocês não perderem as informações, senão vocês vão ter que assistir de novo. Então, aqui a resposta fica 157 mil centímetros ou 1,5 km foi percorrido aí por essa motocicleta que deu 500 voltas na praça. Então, uma próxima atividade para que vocês possam praticar, ainda envolvendo a relação de comprimento de circunferência de arcos e ângulo central, é: qual é o comprimento de um arco correspondente a um ângulo central de 60 graus, contido numa circunferência de raio 1 centímetro? Então, aqui a pergunta é: qual é o comprimento de um arco? Tem mais de uma forma de fazer. Tem mais de uma forma. Eu espero que vocês tenham anotado os dados aí que foram repassados durante essa aula. Também os dados desse problema. Resolvam e a gente já volta para verificar.
Vamos lá então, pessoal, para a resolução de mais um exercício, mais um probleminha aqui, né? Então, qual é o comprimento de um arco correspondente a um ângulo central de 60 graus, que está contido numa circunferência que tem raio de 1 centímetro? O primeiro passo é sempre anotar os dados do enunciado, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho é que o raio é de 1 centímetro e que o ângulo central é de 60 centímetros. Lembrem-se que, se nós formos usar a resolução pela divisão do comprimento do arco pelo raio da circunferência, nós temos que ter esse ângulo escrito em radianos. Então, lá no seu caderno, você resolve, transforma esse ângulo de 60 graus em radianos. Como? Usando uma regra de 3 simples. 2 vezes π é 360 graus. Π vale 180. O 60 vale x. Na hora que você multiplica cruzado, isola o teu x, você vai chegar de que, escrevendo o ângulo em radianos, o ângulo de 60 graus é igual a π sobre 3 radianos. E aí, nós temos as informações de que o ângulo é π sobre 3 radianos e de que o raio vale 1 centímetro. Eu vou substituir naquela fórmula do ângulo central, quando eu tenho o comprimento do arco definido por esse ângulo central e o raio da circunferência a que esse ângulo central está inscrito. Então, tá aqui, ó, comprimento dividido por raio. Só que o que eu quero é o comprimento, então o raio vai passar multiplicando aqui o nosso ângulo. Eu vou chegar de que o comprimento vai ser o π sobre 3 vezes 1, por isso que ficou somente π sobre 3. Veja, pessoal, fica meio estranho, né, eu falar que o comprimento, algo que a gente mede com a régua, ou mede com metro, mede com quilômetros. Poxa, professora, mas o comprimento deu π dividido por 3? Isso é quanto? Isso é radiano? Isso é medida do quê? Isso é uma medida de comprimento e nós podemos calcular essa medida em centímetros sem precisar usar o π. Basta você não errar a hora de substituir o valor do seu π, tá, gente? Lembre-se que quando eu estou falando de comprimento, o π vale 3,14. Quando eu estou falando de ângulo, o π vale 180 graus. Nesse caso, nós estamos falando de comprimento. Então, eu vou calcular junto com vocês esse comprimento, só que agora dado em centímetro, tá? Vamos lá aqui comigo, rapidinho? Então, olha, o comprimento é L. Eu sei que esse L, colando lá da minha tela, deu π sobre 3. Então, tá lá, ó, π sobre 3. Nós sabemos que o π é equivalente a 3,14. Nesse caso, é centímetros, que é a unidade que eu tenho do raio dessa circunferência, tá bom? Então, aqui, eu vou pegar o 3,14 e dividir por 3. Quando eu efetuo 3,14 dividido por 3, eu vou obter o valor desse comprimento desse arco em centímetros. É bem tranquilo, eu tenho certeza que vocês vão ter uma calculadora aí e vão resolver mais rápido do que eu vou escrever aqui no quadro. Então, esse comprimento vai ser igual a 1,05 centímetros. Eu vou colocar o valor de aproximadamente, por quê? Porque nós sabemos que π é um número irracional. Ele é um número irracional, isso quer dizer o quê? É uma dízima não periódica e infinita. É por isso que nós, quando vamos colocar o valor de π, não colocamos o símbolo de igual, tá? Então, vocês não vão cometer esse erro, porque a professora tem falado várias vezes que o valor de π é algo equivalente, aproximadamente, tá? Então, aqui como resposta desse exercício, nós podemos usar a resposta como π sobre 3 centímetros, ou ainda podemos colocar a resposta que nós obtivemos em centímetros, de que é igual a 1,05 centímetros. Então, vejam que existem várias formas, na hora de você for fazer um teste, um vestibular, se tiver essas alternativas que não tenham π, substitua o valor do π. Ok? Então, na aula de hoje, nós vimos ângulo central, que é aquele que o centro do ângulo coincide com o centro da circunferência. Vimos comprimento da circunferência, que é 2 vezes π vezes r, e o comprimento de um arco de circunferência, além também de arcos de circunferência. Eu espero que vocês continuem estudando, façam as atividades, não deixem de assistir às aulas. A gente se vê na próxima.